Glória a Deus. Amém. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Desde que Ele está no nosso meio. Graças a Deus. Ele te diz: eu cuido de ti. Obrigada, Jesus. Porque aquilo que olhos não viram, Papai, aleluia. não chegou ao coração do homem, ouvidos não ouviram. Ele tem preparado para mim, para você. Ele não descansa. Ele te cuida de você de dia e de noite. Graças a Deus. Amém? A palavra do Senhor está no livro de Ageu. Eita. Já foi pregado várias vezes a respeito. Mas quero compartilhar com vocês o que o Senhor falou. Amém? Ageu 2:9 está escrito que Aleluia. Aleluia. a glória Será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que você tira de especial nessa mensagem aí, nesse versículo? Qual palavra? É isso. O que você enxerga que é importante nesse versículo aí? De suma importância. Hã? Glória a Deus! Igreja. E eu darei a paz, diz o Senhor. Aleluia. E eu darei a paz neste lugar, amém? Essa é a maior glória que podemos ter, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que ele está falando de um templo físico? Hã? Aqui, o chamado de Deus para o seu povo. Se levantar e fazer a sua obra, cuidar da sua casa, cuidar das coisas dele, foi falado aqui. Nesse momento, nesse contexto, o povo estava sem esperança. Haviam voltado do cativeiro, 70 anos de servidão. Quem é servo? Mas quem mudou? Glória a Deus! Então é Deus chamando o povo a ter ânimo. Josué, não desfalece, não tema, eu sou contigo. Apenas tem bom ânimo e continua. Amém? Então a parte mais importante realmente desse versículo é: encherei esta casa de glória, diz o Senhor. Minha é a prata, meu é o ouro. Amém? O povo estava contrariado por conta da reconstrução do templo. Eles conheciam o primeiro cheio de glória, de ouro, prata e tudo de especial. O templo estava sendo reedificado com madeira e pedra. E aqueles que conheceram o primeiro, onde está a glória disso? Onde está a glória disso? Mas o Senhor diz: este lugar eu darei a paz. Meu é o ouro, minha é a prata, meu é o ouro, sim ou não? A maior graça que tem é você
ter e não precisar usar o que você tem. No meio dos famosos é mais comum do que nunca. Eles recebem roupas, carro, calçado, casa, joias. Sim ou não? Convive no meio deles. Ele não precisa. Sim. A palavra diz: não ajunteis tesouro, porque isso não edifica. Se você está buscando melhorar de vida através do cascalho, esqueça. Sem paz é impossível, hein? Ele não precisa. Olha o que ele fala aqui, ó. Ageu 2:7. Eu farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Para ele ser fiel, Deus é fiel. A sua palavra. Tudo passa, mas a sua palavra não passará em vão. Se cumprirá na sua vida, amém? Ele move céus e terra, irmãos. Esdras 6, 1 ao 12. Veja o que diz. Esdras 6, de 1 ao 12. Olha só. Então, o rei de outra nação, olha só. Então o rei Dario deu ordem: busquem os arquivos do passado. Então eles foram atrás e acharam lá um documento que mostrava onde guardavam os tesouros retirados da casa de Deus. Versículo 2, Esdras 6, do 1 ao 12. 2 diz assim, ó: em Acmeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, estabeleceu-se o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém será edificada, será reedificada. Para o lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes. Sua altura 60 côvados, sua largura 60 côvados, com 3 carreiras de pedra. Onde você está firmado? Na areia. A pedra é quem? Jesus. É aí que você tem que estar firmado. Bem? Além disso, tudo o que foi tirado, tudo o que Nabucodonosor tirou, vai ser restituído, amém? Então Deus está dizendo para você nessa noite o seguinte: aquilo que você perdeu, Deus vai restituir. Amém? De Deus, também por mim, continuou ele, se decreta que a vez de fazer com que os anciões dos judeus para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, não precisa se preocupar com nada não, da fazenda do rei, dos tributos que a lei riu, se pague prontamente as despesas a este homem. Você não vai ter que se preocupar. Você só tem que fazer o quê? A vontade de Deus. Faça segundo a vontade de Deus. Quem cuida da sua casa, ele cuida da sua, seu não. Aleluia, Jesus. A obra não pode parar.
E o Deus, pois que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos. Agindo Deus, quem das nações que se levantaram contra o povo de Deus está de pé? Romanos, persas, o que mais? Os babilônios, todos esses reinos, inclusive os romanos, o último reinado, acabou-se com tudo. Quem que prevalece? O povo de Deus. Israel está de pé, está em guerra ainda hoje, mas está de pé, porque existe um pacto de Deus com este povo, um pacto perpétuo, ou seja, até o fim. Amém? Derrube todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir essa casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu darei uma cheia desse decreto. Podia dizer que você faça. Amém? Tem que se cumprir, amém? Como que tudo isso começou, irmãos? Deus queria, a partir da criação de tudo, Ele queria um relacionamento com a sua criação. Ele queria ter, conviver com a sua criação. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 3, versículo 8 ao 10, que Adão e Eva estavam no jardim e ouviram os passos do Senhor e a sua voz. Adão, onde estás? Ouvi a tua voz e, como eu estava nu, eu me escondi. Não sei se não é? Você pode se esconder da presença de Deus? Qual o seu comportamento hoje diante de Deus? Você tem fugido da presença? Lembra na sexta-feira? Ele visita a sua casa. Ele vai ter que dizer: eis que estou à porta e bato. Não tem lugar para ele aí? Olha o seu perfil, Marta Maria. Vai? O mais importante é estar na presença. Amém? Aí eu pergunto: quem é que tem a maior propriedade de andar pelo jardim, pelas sacadas, pelas varandas das propriedades? Quem? O dono. Tudo é dele. Feito por ele e para ele, sim ou não? Então Deus estava passeando aqui que era dele. Agora, lembra-se também de Davi? Tempo de guerra. Mas ele estava na sua casa, no seu palácio, sim ou não? E à tarde, após o almoço, é bom não tirar uma soneca? Ele passou o quê? Fazer uma vistoria no seu palácio. Estava onde? Na varanda, sim ou não? Eis que andando pela varanda, lugar alto, sim ou não? Quando ele olha, o que ele vê? Uma pedra fazendo o quê? De burra. Uma mulher no meio da tarde tomando banho. E a palavra diz que era o quê? Uma linda? É obra do capiroto ou não é? Os manjares são servidos em bandeja de prata, irmão. É golpe. Cai quem quer. É golpe. Vigia. Vigia, ó. Ela toma. Fala de novo, pastor. Vigia.
Queima. Vigia. Vigia. Olha o crente. Queima, Jesus. Não compensa. Queima, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está no alto sempre vai ter uma visão. Glória a Deus. Vai ter uma visão privilegiada. É onde estão perdidos, irmãos. A palavra diz que o nosso adversário está ao nosso buscando o quê? Uma falha, sim ou não? Uma brecha para que ele. Tem gente que se põe na mesma posição. Já ouviram falar daquele filme Janela Indiscreta? O cabo combinou com a janela do seu apartamento da vida de todo mundo. Não tem o que fazer, não. Mas como eu peço para limpar, não joga mais no tapete, não. Eita. Quem disse que eu jogo? A palavra diz também que nós podemos todas as coisas, sim ou não? Mas em tudo nos convém fazer. E que os nossos olhos são a janela da alma, sim ou não? Sim. Como é que está a sua janela? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo perecerá, sim ou não? E como é que começa a concupiscência? Tudo que você vê, você deseja. Lembra o que eu falei? A maior como eu colocaria? A maior liberdade é você ter e não usar. Olhar e não desejar. Porque aquele que habita dentro de você te supre todas as coisas. Aleluia. Não há necessidade de nada do mundo, hein? Glória a Deus. Tem gente que não pode ver nada. Me dá. Só eu. Veja as consequências na vida de Davi. O que aconteceu na vida dele a partir desse momento? Ele olhou e não resistiu. Caiu no golpe de Satanás. Só tem gente que procura sarna, sim ou não? Louvado seja o nome do Senhor. Veja no versículo 9 o que diz. E chamou Deus a Abraão. E disse-lhe: onde estás? Não é físico. Onde estás? Não era o lugar. Seus pensamentos. Com o que você tem ocupado a sua mente? Mateus 9. Mateus 15, 9. Mateus 15, 9. Não é bem isso. Foi falado aqui hoje. Acho que eu anotei errado. Vocês me adoram com a sua, mas o coração está. Amém? 15:8. 15:8. Esse povo se aproxima de mim. Com a sua boca me honra mais os seus pensamentos. Estão longe.
que você está ocupando a sua mente? Era isso que Deus perguntou a Adão. Permaneça na presença. Quem é a presença? Jesus. Permaneça no meu caminho. Quem é o caminho? Jesus. Ele disse: ouvi a tua voz soar, temi, mas eu estava nu, então me escondi. Quem deve, mas quem não deve? Não fica preocupado com quem vai bater na sua porta, não importa a hora, sim ou não? Deita e dorme. Somos dos justos. Esta é a paz que excede o entendimento, porque apesar de você não ter, ninguém pode te apontar, porque você não deve nada para ninguém. A palavra de Deus diz: se for para dever, que seja amor. Então ele diz: ame mais seus próximos. Amém? Estava nu. Não se exponha. Cuidado para quem você abre a porta da tua casa. Cuidado para quem você compartilha os seus pensamentos, os seus problemas, os seus planos e projetos. Nem tudo que reluz É ouro. entendeu? Aparência. Tem gente que o mal está à sua frente, ela não consegue enxergar. A palavra diz o quê? Vigiai e orar. Senhor, como que vai vigiar se ela não enxerga, não consegue ver o mal? Então ora antes para que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Efatar. Que abra os seus olhos para que você possa ver que muitos que se aproximam de você não querem o seu bem. A palavra diz: manso como a bomba, mas prudente, astuto como a serpente. O Senhor não sempre pronto. Tem gente que não vê mal. Todo mundo é gente boa. Ah, puta. Ouvi sua voz e me escondi. Como? Se os olhos do Senhor estão em todos os. Aleluia. Conhece alguém de vocês? Conhece aquelas crianças que brincando de pique e esconde, ela faz assim? E acha que se escondeu? É impossível se esconder da presença de Deus. Se subir no mais alto do céu, lá ele está, no mais profundo do mar. Ele está lá também, amém? Tudo isso porque Deus queria se relacionar com a sua criação. Quem é a criação de Deus? Todos nós. Seus olhos estão em todo lugar e os seus braços são. Já ouviu aquela expressão? Os braços longos da lei? Ou longos braços da lei? Onde quer que você for, ele vai te alcançar, amém? O povo no deserto, lembram? O povo estava no deserto, mas a presença de Deus era constante no meio deles. Amém? Êxodo 40, do 34 ao 38, vai narrar essa passagem que diz que então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação.
porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E eles conseguiam ver essa nuvem, amém? A palavra diz que de dia era nuvem, mas à noite era fogo. Era fogo. Aqui você vê um povo que realmente dependia e confiava nos caminhos do Senhor. Nos caminhos? É nos caminhos? É nos caminhos? No caminho. 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 No caminho. Eu sou o caminho. A verdade é a vida. Não seja um Saul. Não seja um Saul. Confia. Quando, pois, versículo 36, quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam. Amém? Ei, Se, porém, ela não se levantava, eles não caminhavam, sim ou não? Se Deus falou, fica, o que você quer bater no pé por aí? Deus falou, fica na casa, espera, eu vou derramar sobre vós. Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Lembra que eu falei que ele cuida de você de dia e de noite? Versículo 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava à noite. 38. Sobre ele, perante os olhos de toda a congregação. Todos poderiam ver. Todos poderiam ver. Amém? Toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Por isso eu te digo, o Senhor te guarda de dia e de noite. Que Deus é esse? Que mesmo diante de um povo que só murmurava, só se queixava, ele permanecia fiel, sim ou não? Cuidando de cada um deles, suprindo as suas necessidades. Sempre na busca de um relacionamento com o seu. Olha essa passagem, quando eu li, eu não acredito. Êxodo 24:12. Eu fiquei imaginando. O Senhor sentado lá no monte. Misael. Suba. Suba, Misael. Misael. Não é Misael? Ele é o Êxodo? Êxodo? É você. Êxodo, suba. Suba, suba, Êxodo. Suba. Olha lá. A versão nova, Almeida atualizada, diz assim: suba e venha para perto de mim. Suba e venha para perto de mim. Que coisa mais gloriosa que isso. Deus quer você do lado dele. Amém? Glória a Deus. Versão nova atualizada diz: Moisés, suba e venha estar comigo. Venha para junto de mim. Quer mais pessoal que isso? Não. Suba no monte e fica lá. E te darei as tábuas.
onde vai constar as leis e a direção que eu quero para esse povo. E você vai ensinar todos eles. Escola bíblica. Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar. Qual o desejo de Deus? Habitar no meio deles. Deus é detalhista, irmãos. Por isso que ele ensina muitas vezes lá, seja no livro. Vós não recebem porque não sabem. Quando pedir, coloca todos os detalhes. Corano. Entendeu? Tiago 4. Você tem que colocar todos os detalhes. Eu quero aquela varoa. Meu pai, eu quero aquela varoa. Morena. Alta. Bonita. Cheia do Espírito. Amém? Temente ao Senhor. E o mais ele vai acrescentar, amém? Se for bonito, inteligente, ajuda ou não? O mesmo vale no varão, sim ou não? Detalhe, tem que ser temente a Deus. O temor a Deus, princípio de sabedoria. Então, irmãos, aqui começa o processo da criação ou a construção da casa de Deus, amém? Moisés recebeu todos os detalhes para a construção do tabernáculo. Agora, foi nesse momento também que Deus distribuiu talentos, amém? Ele capacitou o seu povo lá no deserto, olha só, para que pudesse executar a sua obra. Nós aprendemos que sabedoria vem de Deus, sim ou não? Êxodo 31, do 1 ao 6, veja o que está escrito. O versículo 2: eis que eu tenho chamado por nome. Eis que eu tenho chamado por nome. Êxodo. Antônio. Isaac. Clemem. Melissa. No 3: e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e entendimento, e de conhecimento em todas as. Aí fala todo lado, em todas as coisas, amém? Versículo 6: e eis que tenho posto com ele Aloiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis para fazer o que tenho ordenado, amém? Não é só ouvir a palavra de Deus, tem que colocar em prática, tem que fazer, amém? Portanto, nunca deixe o seu ego, nunca deixe o seu ego preceder os seus argumentos, amém? Porque tudo que você é, tudo que você tem, vem dele. Aleluia. Sem mim, tem gente que faz uma coisinha e acha que descobriu a roda, né? O fogo. Hã?
Esquece, sabe o quê? Que é apenas a palavra de Deus se cumprindo. Tudo que vai sendo descoberto, Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. A palavra diz que a ciência avançaria, sim ou não? Aquilo que não foi descoberto até aqui, vai ser descoberto daqui para frente. Porém, Daniel 14:4, está escrito o quê? Veja o que diz. Há um tempo determinado para todas as coisas, sim ou não? Daniel 14:4. É 12. Eu escrevi 14, é 12. Já estou achando que posso. Tu, porém, Daniel, encerra e cobre, esconde as palavras desse livro até o tempo do fim, ou seja, o momento certo para revelar. Se Deus age assim aqui, se acha que todas as coisas dele, se ele até está agindo num artigo da mesma maneira, muitos esquadrinharão o saber, a ciência se multiplicará. Contudo, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Por mais que a ciência avance, o homem consiga atingir o mais alto grau de sabedoria, jamais vai se igualar a Deus ou conhecer a Deus. Amém? Romanos 11, do 34 ao 36. Romanos 11, 34, Paulo, usado por Deus, escreveu o seguinte: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Amém? Ou quem foi o seu conselheiro? Está murmurando? Onde você estava, Jó? Onde você estava quando eu estava construindo tudo, fazendo todas essas coisas? Está reclamando do quê? O 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que recebesse recompensa? No 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus, a ele eternamente. Amém? E Deus usou Salomão para escrever o seguinte, lá em Eclesiastes 3:15, que diz: você pensa que é novidade? O que é, já foi. Ou seja, o que é hoje já aconteceu antes. E o que há de ser também já foi, já existiu. E Deus pede conta de tudo que passou. Amém? Então ele não perde o controle. O que precisa no meio do povo de Deus é conscientização de onde Deus te colocou, para o que Ele te chamou. Amém? Não passe os pés pela mão. Efésios 4:11, do 11 a 13, Deus designou pessoas para certos cargos, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, mas tem gente que quer ser o dono da verdade. Não se coloque na posição. Cuidado. Todas as palavras proferidas serão prestadas conta. Ele vai querer todas as coisas. No 12 ele diz que o propósito de tudo isso é para que os santos sejam preparados para a obra do ministério.
para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Lembra no deserto? Deus capacitou. Deserto remete ao quê? Sim. Deserto. Não tem nada assim ou não? Sim. Mas Deus capacitou o povo a fazer tudo, artesão, pedreiro, ferreiro, para trabalhar ouro e prata. As mulheres pegavam os pelos das cabras e teciam, fazendo um tapete. Sim, os pelos das cabras. Pode ler que você vai ver. Deus jamais vai te dar um fardo que você não possa carregar, sim ou não? Quando ele te enviar, você já está preparado, a mala está pronta, tudo que você vai usar, você nem sabe, mas está lá. Sabemos que quem construiu o templo? Mas quem que entrou com a providência? O Pai. Davi preparou tudo, separou tudo que seria necessário para a construção do templo, amém? Eu não vou nem ler o que ele colocou aqui, porque é grande demais. Então, o primeiro templo foi destruído, sim ou não? Na chamada da reconstrução, quanto tempo levou o Neemias a levantar os muros? Mas foi pacífico, sim ou não? Chegou lá, estava tudo normal, ele trabalhava de dia e de noite e ninguém perturbava, sim ou não? Quem que estava lá? Os inimigos de Deus não queriam, não quer que a obra prospere. Lembra? Não dê ouvido para o mundo. Bem, eles querem te parar. Eu vou chegar aqui, ó. Primeira Reis, do 8 a 10. A glória da segunda casa será maior, e neste lugar eu darei a paz, sim ou não? Primeira Reis, 8, 10 e 11. Não, peraí. Não é aqui. Lucas 8. O Senhor me deu muita coisa. Desde a semana passada eu estou meditando essa palavra. E hoje de manhã, eu escrevi. Né? Pai, foi muita coisa. Lucas 8, do 25 ao 32 diz assim: olha só. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Oi, 25 ou 32? Passa férias, não é então essa passagem. Eu escrevi errado, mas está aqui. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era cujo. Busca aí, cozinhagem. Era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria. É quando Jesus é levado ao templo. Quando Jesus é levado ao templo, após o seu nascimento, ele não morreria antes de ver a Cristo. 27. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais o trouxeram,
trouxeram o menino Jesus, para com eles procederem segundo o uso da lei. Amém? Ele devia ser apresentado. E então, este homem o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Nesse lugar eu darei a paz, sim ou não? Senhor, despede o seu servo em paz, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de todo o povo de Israel. Amém? Esta é a glória da segunda casa. Você crê? Amém. Você crê? Amém. Você crê? Amém. Você crê? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém.